Olá, hoje nós iremos compartilhar do livro de Lucas, do capítulo 3 ao versículo 10, onde ali nos compartilha a história, né, de uma mulher que há mais de 18 anos, ela carregava consigo, né, uma enfermidade, a qual a fazia ficar encurvada, e isso no período de 18 anos. E essa libertação, né, o Senhor Jesus fez sobre ela num dia de sábado. E isso é que trouxe muita euforia entre os religiosos da época, as quais questionaram para o povo, né, recitando, temos todos vários dias da semana e justamente no sábado vocês vêm, e Jesus, ele defendeu aquela mulher e pontuou, né, vocês são capazes de pegar o seu animal e desamarrá-lo para beber água e no dia de sábado e não podemos, né, não se pode curar, né, libertar uma mulher, uma filha de Abraão que há 18 anos está amarrada. Amados, essa palavra, ela vem nos ensinar, de certa forma, sobre libertação, né? Então, nós sabemos, e é visível nós percebermos isso, a vida de algumas pessoas com relação a amarras. Mas eu quero trazer a você para que você venha se perceber dentro desse assunto. Por quê? De fato é muito difícil, muito complicado nós nos observar, né, nos pontuar em alguma área da nossa vida, estarmos presos, amarrados, ou seja, precisando de libertação. É muito salutar para mim, muito confortável para mim, eu identificar que eu sou uma pessoa abençoada, que eu sou abençoadora, né? Ou seja, pontuar algumas qualidades, porque isso né? Humanamente falando, uma qualidade. Mas quando se fala de libertação, nós temos essa dificuldade de descobrir, de visualizar, de descortinar da nossa frente naquilo que nós, né, eu preciso identificar. Por que eu falo isso? Se falamos de libertação, né, de libertação significa que algo está preso, algo está amarrado. E para que haja libertação, eu preciso entender o que é que precisa ser liberto. Eu preciso identificar na minha vida o que eu preciso, né, retirar as amarras, né, da minha vida, seja da minha visão, da minha vida espiritual, seja da minha vida emocional, seja de alguma vida passada, as quais trouxe muitas máculas, né? Então nós sabemos que tudo isso carrega um histórico, né? Isso tudo foram processos, ou às vezes de longo prazo, às vezes de curto prazo, ou às vezes uma situação somente foi o suficiente para essa amarra. E entendermos também que existem brechas que nós deixamos na nossa vida para que o inimigo entre e lance a seta, né? E que brechas são essas? Amados, de diversas formas no nosso processo. Por que eu pontuei inicialmente sobre algum processo de dificuldade que você teve? Porque normalmente nesses momentos nós estamos fragilizados, né? Então, e principalmente quando nós não estamos buscando intencionalmente, na intensidade de comunhão a Deus, nós acabamos nos ficando abertos, né, para receber aquilo que ninguém quer. Existem algumas janelas da nossa alma, que é os olhos, o ouvido, a boca, o tato, né, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós andamos ouvindo, tudo isso vai influenciar no nosso comportamento. E as nossas escolhas nesse processo, né, nesse passar de dificuldades, né, dias difíceis, ela vai influenciar totalmente. Por quê? Vamos trazer a história de Jó, por exemplo. Jó, né, nós sabemos que
Ele foi de diversas áreas da vida dele, atacada pelo inimigo, né? Onde ele foi alvejado, né, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida emocional, né, familiar, foi totalmente atacada. Amados, você acha que o inimigo ele simplesmente queria ver Jó ali chorando, né, cabisbaixo, sofrendo? Não, não era esse o objetivo de Satanás. De fato, o objetivo de Satanás era tirar Jó do caminho, da sua comunhão com Deus. Ele queria que Jó blasfemasse, ele queria que Jó começasse a culpar a Deus, né? Aquilo que o mundo vem às vezes pregando. Ah, esse Deus ele não é bom, esse Deus ele é um Deus mau, é um Deus de guerra, né? Isso aí já é um outro assunto à parte, mas de fato é isso que às vezes nós escutamos. E por diversas fontes, né, por diversas maneiras, nós temos visto pessoas, né, aprisionadas com diversas amarras, né? Mas eu quero que você venha olhar não para essas pessoas, as pessoas, mas para você, tá? Nós temos visto pessoas cativas, né? Drogas, vícios. Amados, o vício aqui é de modo geral. Nós pensamos no álcool, no cigarro, mas existem outros vícios também que pode prejudicar a nossa caminhada com Deus. Quer ver algo muito simples, muito se tornou muito natural no nosso cotidiano, e não é só em jovens, adolescentes, mas também nos adultos, é o vício do celular. Amados, tudo aquilo que te tira do grande propósito de Deus, aquilo é perigoso. Como assim, Kisiane? Um exemplo, vou citar aqui televisão. Kisiane, né, digamos, é viciada em assistir, né, a TV, a televisão, e aí a família dela, né, as suas filhas, mamãe, eu machuquei, mamãe, não sei o que, não, agora eu não, tô televisão, não, vamos passar, não, agora eu não, tô assistindo televisão, não, vamos, precisar arrumar casa, não, agora eu não vou porque eu tô assistindo televisão. Ah, eu tô no episódio tal, não terminar e tal, não sei, calma aí. Isso já está começando a lhe tirar do propósito, do maior propósito que você tem, seu propósito familiar, sua primeira célula, a célula matriarca, tá? Então, tudo aquilo que te tira, que te desvia do propósito do Senhor, que pode prejudicar, é preciso nós nos atentarmos a essas situações, porque esse provavelmente não é o pecado, mas isso pode te levar a pecar, porque não existe, né, qual a diferença do matar para a prostituição? Tudo é pecado, tá? Não existe grau aqui, tudo é pecado. E se falando de prostituição, normalmente nós pensamos na vida, né, lá fora, né, fora das igrejas, vamos dizer assim. Amados, a prostituição, quando a gente pensa também, a gente vem logo pensar assim, né, aquela mulher lá da esquina, que tá vendendo seu corpo, o garoto de programa, que tá vendendo seu corpo. Não é somente eles, tá? Essa questão de namoro, de um mês está com um, outro mês está com outro, paquera, um tal de ficar, isso também é prostituição. Tudo aquilo que fere, né, o templo, que é, né, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, isso mancha, isso macula. Então, assim, tudo isso é prostituição. Tá? E isso são brechas que nós deixamos para que o inimigo venha e haja sobre as nossas vidas. Porque se eu deixo a casa suja, a presença do Espírito Santo ela não está habitando. Então eu estou aberta, eu não estou protegida para que de fato o inimigo venha e haja sobre a minha vida. Tá? Isso são brechas que eu deixo na minha vida. Tá? A idolatria, quando nós falamos de idolatria, nós já pensamos, né,
em outras religiões que cultuam imagens. Então, assim, não é só essa a idolatria, mas você pode idolatrar o seu trabalho, você pode idolatrar o seu dinheiro, você pode idolatrar o seu carro, os seus bens. Então, existem outras formas, outras idolatrias que nos faz pecar, certo? Que nos tira do propósito, que nos rouba, né? E isso são ferramentas deixadas pelo inimigo para nos tirar do propósito maior, né? E qual é o propósito maior? A salvação, né? Então, por isso que é necessário que busquemos o discernimento da parte do nosso Deus para perceber os seus ataques e repreendendo sim, no nome de Jesus. Nós precisamos estarmos atentos, mas para isso nós precisamos compreender. Existe, né? Nós sabemos que existe o mundo espiritual. Se existe o bom, né? Se existe o bem, então de fato existe o mal. Então, se nós, né, declarado, né, temos como nosso inimigo Satanás, né, nós estamos do lado do Senhor, né, o Senhor está conosco. Então, se Satanás é nosso inimigo, então, consequentemente, sim, ele nos tem como seu adversário, como seu inimigo. Numa guerra entre países, por exemplo, nós sabemos que para haver, né, estratégias, para que de fato exista uma risca de vitória, o inimigo ele precisa conhecer o outro inimigo, tá? O país ele precisa conhecer o seu inimigo. Por quê? Porque ele vai conhecer suas fragilidades. Onde é que ele pode atacar? No momento que ele está despercebido, qual é a fragilidade dele? Calma aí, ó, aconteceu isso e no dia seguinte, né? Foi assim que aconteceu com um cavalo de Troia, né? Foi a fragilidade do inimigo. E ali foi onde eles atacaram, né? Foi através da bebida, eles fizeram festa, acharam que tinham tido a vitória, e ali nada mais era, né? De uma consequência a qual trouxe a eles, né? No caso o outro, a derrota. Então, nós precisamos estarmos atentos, vigilantes a todo tempo, e isso nós iremos somente conseguir através do poder do Senhor. É na autoridade do poder do nome de Jesus que nós conseguimos essa guarda, essa proteção e essa vitória. Amém? Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, que é estarmos vigilantes, para que nós estarmos atentos, e para isso eu preciso ter discernimento da palavra do Senhor. Eu preciso ler, eu preciso procurar, para que eu tenha a compreensão daquilo que está falando, né? Eu tenho uma certa dificuldade a lidar com esse assunto, libertação, mas ele me chama muito a atenção. Por quê? Porque a libertação, ele tira do oculto a minha vida e coloca em minhas mãos e eu começo a discernir algumas coisas aí, para calma aí. Isso aqui está acontecendo por quê? É isso aqui. E não só de mim mesmo, Kesiane, mas ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor. Buscar discernimento, uma discussão, uma briga, uma palavra liberada a qual não foi muito boa. Amados, é muito fácil eu compreender quando a minha boca é usada por Deus. Mas é muito difícil eu aceitar quando Satanás usa. É muito difícil eu assumir isso. É muito difícil, mas às vezes nós precisamos compreender que se nós deixarmos brecha, o inimigo vai usar. Ou ele vai lançar sobre a sua mente, palavras de derrota, ou então contendas contra alguém, né, dúvidas contra algo, ou então ele de fato ele vai apossar, né, ou vai, né, nós vimos aí nesse versículo, né, nessa história, que ele lançou sobre ela, ele não estava apossando ela, sobre ela, na vida dela, mas foi lançada uma enfermidade. Bom, então aqui nós iremos destacar que estamos de fato, isso é uma guerra espiritual, na qual o nosso inimigo, sem sombra de dúvidas, é Satanás e seus demônios. Agora eu quero que você entenda que uma terça parte foi expulsa do paraíso,
certo? Foi expulsa do céu. Se uma terça parte foi expulsa do céu, uma boa e grande parte ficou. Então, a maior parte dos anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas a nosso derredor ele está para tentar nos tragar. E para isso nós precisamos estarmos atentos aos sinais, aos detalhes, a pedrinha pequena. Você não tropeça, pode até tropeçar, mas dificilmente você vai tropeçar naquela pedrona grande, né? Mas você vai tropeçar facilmente nas pedrinhas pequenas, aquelas que você não está esperando, aquela que você não está enxergando direito. Então, o que eu peço nessa noite é que o Senhor, ele descortina, né, de nós a nossa visão espiritual, que nós estejamos atentos a isso, aos detalhes, e que nós tenhamos força e sabedoria para nós não vacilar, não cair, tá bom? Então, o que nós precisamos, amados, é nos encorajar e viver a experiência da verdadeira libertação que há somente em Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Exércitos. É Ele que comanda toda a situação. Mas nós precisamos permitir que o Senhor haja. Amados, é diferente, né, você ouvir falar do que você ter a experiência. Se alguém falar para mim, quer dizer, eu não acredito muito nessas coisas tal. Bom, eu não vou duvidar. Por quê? Porque eu já vi, eu já tive essa experiência, tá? Uma criança, um bebê praticamente, ele não sabia andar. E uma mãe, ela foi ler um livro de libertação. E a pessoa que entregou falou assim, olha, essa pessoa era crente, essa família que foi ler o livro. Olha, você, antes de ler, né, observa como é que está a sua vida, se não tem nenhuma brecha, porque esse livro é muito forte, ele pode começar, né, é porque o inimigo não quer que você tenha esse conhecimento, ele não quer que você saiba sobre isso, é que você fica vulnerável. E a pessoa acha que ou não entendeu ou não levou muito a sério. E a pessoa começou a ler. Amados, não foi praticamente uma semana de leitura. Com 2 semanas, essa pessoa ligou pedindo, clamando misericórdia, por favor. Meu bebê não consegue dormir, ele não tem noites que ele não dorme à noite, ele não consegue dormir. E então, foi lá nessa casa, né? O bebê que quase não conseguia andar, o bebê andava sobre o colchão. Ele conseguia andar no colchão. E aquilo foi buscando conseguir, né, entender aquilo espiritualmente, e começamos ali a adorar o Senhor. Os pais ficou de retaguarda, porque aquele momento era criança. Começamos a adorar ao Deus vivo, foram só hinos de adoração, que adoravam a Deus. E aquela criança foi a primeira vez, depois de longos dias, não ter dormido nas noites. Amado, o que eu quero dizer com isso? De fato, ele existe. É presente. Eu sempre costumo dizer que o mundo espiritual, ele é mais real do que a própria vida física. Porque antes mesmo de acontecer as coisas físicas, já foi decretado no mundo espiritual. Já foi liberado no mundo espiritual. Por que isso é importante nós sabermos? Nós precisamos ter cuidado naquilo que nós falamos, principalmente os pais, naquilo que nós declaramos, né, sobre a vida dos nossos filhos, aquilo que nós colocamos sobre ele. Por que você não pode deixar qualquer pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça? Porque você não conhece, você não sabe, então não é qualquer pessoa que ora sobre a minha cabeça. Porque pode sim, amados, liberar sobre as nossas vidas, vamos tratar assim algo mais forte, maldições.
E se eu, Kesiane, Kesiane, mas eu estou guardado, amém. Se de fato você se garante, amém, não vai cair sobre você, isso é verdade. Isso é verdade. Mas nós devemos estarmos atentos, porque grandes homens, né? Grandes homens de fé, um dia caiu. E eu, de verdade, né? Nós não podemos nos dar como super crentes. Nós não estamos isentos, né? Isentos aos ataques do inimigo. Se nós estamos num campo de batalha, a qualquer momento nós podemos ser, sim, né? Alcançados ou até mesmo alvejados. Mas é claro, se nós nos revestirmos da proteção do Senhor, aquela que fala lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versos 10, né? Ele fala sobre as armaduras de Deus, a proteção de Deus, ele fala da fé, da salvação, do escudo, ele fala da palavra de Deus, que nós tenhamos esse cuidado, essa busca constante. Quando você vê alguma briga, né, ou contenda entre irmãos ou dentro da família, você parar e ter a força, porque, amados, é muito fácil você cair numa briga. O difícil mesmo, aquele que te exige força mesmo, é você não cair. É você dizer para calma aí, tá errado, que isso? Tô com raiva dessa pessoa. Tô chateada com essa pessoa, mas calma aí. Qual é a intenção de tudo isso? Isso é humano ou isso é espiritual? Amados, nessa hora, nós colocarmos em prática esse conhecimento, não é fácil, é difícil. Colocarmos em prática tudo aquilo que a palavra está nos dizendo para nos atentar, para nós orar pelo nosso inimigo, para nós, né? Então, tudo isso é muito complicado, tudo isso é muito difícil. Por isso que sozinho nós não conseguiremos. É a palavra do Senhor que nos fortalece, é a palavra do Senhor que nos guia. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que é no nome de Jesus que nós iremos batalhar. Amém? Eu quero trazer aqui 3 pontos. Um é sobre a libertação espiritual. A pergunta é, em sua opinião, o que é libertação espiritual? Lá no livro de João 8, 34 e 36, de acordo com o texto, o que nós podemos aprender sobre libertação? Onde as pessoas do mundo estão buscando libertação e qual resultado estão alcançando? Amados, muitas vezes a pessoa, né, a pessoa que ainda não tem conhecimento, ou às vezes tem até o conhecimento, que é pior ainda, passa por alguma fragilidade na sua vida, né, na sua vida secular mesmo, e a pessoa, ela, em vez de se aprofundar na palavra, em vez de buscar a Deus, ela vai buscar em coisas passageiras, como, por exemplo, vai para uma festa, ou vai sair. Ah, não, agora eu vou viajar, vou espairecer, resumindo, vou fugir desse problema. Quando volto, o problema está do mesmo jeito, ou às vezes até pior. Ou seja, a pessoa, ela evita enfrentar a situação de forma madura. Claro que existe um processo de maturidade, de amadurecimento, mas se nós não nos mergulharmos e nos permitirmos passar pelo processo de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, nós não iremos amadurecer nunca. Nós precisamos nos permitir esse amadurecimento, tá? O segundo ponto, a libertação da falsa religião. O que caracteriza uma falsa religião e um falso líder religioso? Amados, às vezes é tão fácil nós identificarmos, mas às vezes nós ignoramos esses sinais, né? A Bíblia diz que é pelos frutos que nós percebemos, né, o tipo da árvore. Só que às vezes nós somos tão carnais, né? Às vezes a pessoa é muito boa, às vezes a pessoa ali é tão bacana, né? Ou então o líder ali é tão assim, tão amigo, tão tal, e quando você olha assim alguns frutos, aí você, não, que isso? Só uma coisinha lá, né? Não, ele fugiu um pouquinho ali da palavra, tal, né? Mas não. Amados, eu confesso que isso aconteceu na minha vida.
a minha experiência, né, de conversão. Eu ainda recém-convertida, eu tive, né, o impacto dentro da própria igreja, qual eu congregava, numa situação que envolvia líder que era absurdamente, que eu não tinha visto nem no mundo lá fora, presencialmente, né, na minha vida, só nas televisões. E aquilo, eu louvo a Deus que aquilo não me abateu. Eu poderia ter culpado a igreja, eu poderia ter falado, aqui tudo é igual ao mundo lá fora, né? E pelo contrário, eu percebi que, de fato, a igreja é como um hospital, né? Que acolhe doentes, pessoas que precisam de cura, de libertação. Que tipo de pessoa eu serei? Que tipo de pessoa que eu quero ser? Eu quero aquela que a todo tempo precisa ser curada? Ou eu sou aquela pessoa que quero curar? Porque, amado, se eu quero curar, eu preciso ser curada. Se eu quero ensinar, eu preciso primeiramente ser ensinada. Mas para isso eu preciso me permitir passar por um processo. Mas às vezes nós estamos tão cheios de nós, com um copo tão cheio, que a gente não consegue absorver mais nada. A gente não consegue nos permitir algo novo. E a libertação é algo tão precioso na nossa vida que o inimigo, de fato, ele quer que a gente desvie a atenção. Não aprende sobre isso, não. Não se atenta. Eu não estou dizendo aqui que você precisa saber o nome dos demônios e tal. Não, se você quiser, né? Mas não é esse o foco principal. É você, de fato, entender e ter a convicção de que existe um mundo espiritual. E ele não está aí para passear. Não é somente igual as pessoas tratam, né? O anjo da guarda existe. Tá, mas aí um monte de anjo que só ali te cuida porque você merece a todo tempo? Não. Será que você merece a todo tempo? Nós precisamos estarmos atentos. Como é que está a tua casa? Como é que você está? Você está cheio de quê? Da presença de Deus, de fato? Como é que você está para você se garantir? Amados, essa é uma caminhada diária. Essa é uma caminhada que nós precisamos percorrer todos os dias. Desde ao abrir os nossos olhos, ao nosso deitar, ao nosso dormir. Nós precisamos estarmos atentos, vigilantes. Por isso que a palavra do Senhor nos fala, orai e vigiai sem cessar. Porque é a presença de Deus que nos vai dar essa ampla visão das coisas. Eu não estou dizendo aqui que você vai começar a ver espíritos sobrevoando, não sei, se tiver alguém com dom, amém. Mas não é isso que eu falo, mas que você venha perceber, né, a atmosfera do lugar, perceber a palavra naquele ali. Calma aí. Não, eu não falei isso. O que o inimigo está tentando aqui? Isso principalmente acontece entre casais, né? É algo que mais acontece. E nós precisamos ter a humildade de entender o outro e compreender também que muitas vezes nós vacilamos. E isso não é fácil, amados. Mas isso é uma riqueza tão grande que poucos têm. E nós precisamos ter essa convicção para que quando for num momento difícil, você ter a sua intensidade ser tão grande, sua convicção ser tão grande, que a sua intensidade naquela situação, você não venha, né? Não, eu também não vou dar o braço a torcer, de fato eu sou certo. Talvez você esteja até certo, ou certo. Mas talvez esse não seja o ponto principal. A guerra daquele que está mais certo ou aquele que de fato está certo. Não. Tá ali às vezes, né? O inimigo ele faz pessoas como fantoches para que haja discórdia, para que haja depois separação. Por quê? Porque há um propósito maior. Ele não quer
Ele está pouco se importando, pouco se lixando se você brigou com seu marido brigou com a esposa, se tiveram problema com os filhos, ou na igreja, ou entre irmãos. O que ele está preocupado é te tirar a visão espiritual do teu alvo, que é o céu. É isso que Satanás queria roubar de Jó. Essa convicção do céu, esse direito que ele teve, né? Que veio, né, da bondade e misericórdia de Deus sobre a vida de Jó. E o inimigo queria simplesmente roubar. Um outro ponto que eu trago, que é o terceiro, é sobre a libertação da escravidão social. Amados, falar de escravidão, vamos aqui trazer aqui um passado para nós desenharmos melhor o que é isso, trazendo para o mundo espiritual. Há muito tempo atrás existiam os escravos, né? E que eles foram libertos pela carta de alforria. Trouxe a eles a libertação, os libertou. Hoje, a nossa carta, entenda você, a nossa carta de alforria, ela foi paga por Jesus. E a assinatura, ela foi feita pelo seu sangue. Ele pagou o maior preço, nós fomos libertos. E é essa liberdade que o inimigo quer nos roubar, porque ele veio para roubar e matar. Não foi para outra coisa. Foi simplesmente, ele não quer, eu vou tirar a riqueza, eu vou deixá-la sem veste, sem roupa. Não é esse o propósito para ver você ali mendigando. Não, ele quer ver você reclamando, se vendo contra Deus. Ele quer ver você se desviando do propósito de Deus. Ele quer ver você murmurar. Ele quer ver você sair do caminho da salvação. É isso que ele quer ver. É nas suas fragilidades que ele vai tentar lhe alcançar. E são através das brechas que nós deixamos, que são através dos nossos erros, nossos vacilos, nossos pecados, que o inimigo entra. Nós precisamos, amado, estarmos vigilantes. Uma outra pergunta que aqui ele nos traz é: você já foi vítima de algum tipo de preconceito? Você se sente inferior? Pense um pouquinho, tenta trazer na sua história. De fato, eu passei sim, né? Eu me incluo também nessa pergunta. Porque a parte que mais me doeu foi porque, amados, no seu meio social, quando você é cristão, o seu meio social são pessoas da igreja, certo? Então, quando alguma situação lhe acontece, né, quem de fato vai lhe machucar são essas pessoas que estão por perto. E, de verdade, enquanto a igreja ela estava, às vezes, me olhando por rabinho de olho, tentando me achar em uma culpa, os grupinhos se fechando, o mundo lá fora estava tentando me abraçar. Eu não estou dizendo que eu me desviei em momento nenhum, isso, graças a Deus, não aconteceu na minha vida. Mas o mundo lá fora estava acolhedor, estava compreensivo, estava me compreendendo o mundo lá fora. Então, que nós devemos estarmos alimentados a todo tempo da presença do Espírito Santo, porque nós não sabemos que dia que virá o dia ruim. Nós não sabemos. E quando chegar o dia ruim, como é que nós estaremos? A palavra de Deus nos ensina a nós acolhermos as pessoas e não afastar elas de nós, principalmente quando se trata de igreja.
Nós iremos sim ajudar, lembrar aquela pessoa o caminho da salvação e é mostrando sim a Bíblia, mas é com amor, é com misericórdia, porque foi assim que o Senhor fez conosco. Ele teve toda compaixão, se deixou ser morto para que nós fôssemos libertos. E hoje nós temos não porque merecemos, mas porque Ele é bom, misericordioso. E a sua bondade, ela se estende de geração em geração. Não permita ser roubado. Abre os seus olhos espirituais. Busque a Deus sobre isso. Para que um dia possamos nos ver na glória e contemplar a beleza do Senhor e a sua majestade santa. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e nos guarde.